Boa noite, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Neste momento vamos começar com uma oração ao Senhor para engrandecer o teu santo nome. Pai, neste momento, Senhor, te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, por estarmos, Pai, falando da tua palavra e daquilo que vem direto do trono do Senhor. Neste momento, Pai, que o Senhor, ó Pai, venha abençoar a cada um de nós, a cada ouvinte que vai estar ouvindo a palavra do Senhor, nessa pequena reflexão dentro da palavra do Senhor. O Senhor venha abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, que a partir de agora não seja mais eu, mas sim o seu Santo Espírito Santo, Pai. O Senhor, ó Pai, venha nos confrontar naquilo, ó Pai, que vem nos afastando de Ti nesse momento, Pai. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nesta noite, o Senhor me trouxe algo um pouco diferente sobre as 6 principais estratégias de Satanás para nos afastar de Deus. É algo um pouco diferente, pode ser que alguns não gostem, mas vá reclamar com ele. E se ele pediu para falar, eu vou falar. Amém? Nesse momento a gente vai falar só das 6 principais. Lógico que tem muito mais motivos e estratégia que o inimigo usa para nos afastar de Deus. Mas essas 6 principais é o que mais acontece no meio cristãos, no meio evangélicos. Não só dentro da igreja, como fora da igreja. É isso que o Senhor quer abrir os nossos olhos nessa noite. Para que possamos enxergar e nos afastar disso. Não deixar que o inimigo tire isso da gente e nos afaste de Deus. Não estou falando só a gente cristão, mas também as crianças, os idosos. Porque ele usa cada estratégia no momento mais difícil da nossa vida. E logo vocês vão estar entendendo sobre isso. E como cristão, é fundamental que a gente tenha ciência que existe um inimigo real. Isso é fato. Não fique achando que é conto de fada, porque não é. Isso é real, está na Bíblia. E para aqueles que não sabem, o inimigo tem alguns nomes. Não sei se todos sabem ou às vezes esqueceu, mas eu até marquei aqui para não falar besteira, né? Alguns nomes são Satanás, que é conhecido, Lúcifer, Beelzebul. Jesus fala sobre isso na Bíblia também. Diabo, e é descrito na Bíblia também como o pai da mentira, que busca destruir tudo o que é a glória de Deus. Amém? Então, nesse momento, eu vou passar agora a primeira estratégia do inimigo, que seria colocar dúvidas. Essa é a primeira estratégia que ele vai fazer. Como assim colocar dúvidas? Vamos lá em Gênesis 3, começo da Bíblia. Como todos sabem, tudo que eu vou falar, eu gosto sempre de estar falando dentro da palavra do Senhor, para não ficar nas minhas palavras. Gênesis 3, 1. Bem conhecida essa passagem. Vou tentar ser mais breve possível para não ficar muito longo. Amém? Diz assim a palavra. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente,
do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou seu fruto, comeu e deu dele para seu marido, que também comeu. Nesse caso aqui, um dos nomes é serpente. Como já falei, ele tem vários nomes. Nesse primeiro momento aqui em Gênesis, a serpente era Satanás. E o que ele fez? Ele convenceu Eva a se questionar sobre a instrução de Deus sobre a árvore protegida. Como assim? Ele colocou dúvida, que Deus falou uma coisa. Ele foi e colocou dúvida no coração de Eva, que a fez pecar, comer do fruto que não é. E se continuarmos lendo, eles descobrem que estavam nus e se sentem envergonhados, que são expulsos do jardim do Éden por ter comido. Toda ação tem uma reação. Isso todos já conhecem a história. Desde aquela época, então, Satanás vem colocando nas pessoas dúvidas sobre a inerrância da Bíblia e das promessas. Inerrância, para quem não sabe, é algo que não erra, é algo infalível. Inerrância bíblica é a crença que a Bíblia é verdadeira em todas as suas partes e ensinamentos. Ou seja, ela não mente. Se Deus prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Você não precisa ter dúvida disso. É algo bem claro isso na Bíblia, que nos deixa bem perto de Deus. Amém? Quando permitimos que a dúvida tenha espaço na nossa mente, questionamos tudo ao nosso redor. Até mesmo aquilo que a gente não tinha dúvida. A gente começa a duvidar. Porque a dúvida entrou no nosso coração, na nossa mente. Até aquilo que a gente não tinha dúvida, por exemplo, a salvação, a gente começa a duvidar. Será que eu vou ter a salvação? Será que eu sou escolhido? Será que eu sirvo para isso? Tudo isso é dúvida. Quem coloca a dúvida? Satanás. Para quê? Para tirar o nosso foco de Deus. Então, tirando o nosso foco de Deus, ele vai nos afastar de Deus, por causa da dúvida. Por isso, devemos estar atentos ao ataque do inimigo e não permitir que a dúvida se instale nos nossos corações, buscando a Deus em oração e no estudo da palavra, para que a nossa fé e confiança seja fortalecida. Para ela ser fortalecida, a gente tem que orar e ter fé e estudar a palavra do Senhor. Ela parada em cima do balcão ou aberta no Salmo 23, ela não vai trazer sabedoria e entendimento para a sua vida espiritual e nem tirar essas dúvidas que estão te afastando de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que a fé é a certeza do que esperamos e que não vemos. Isso está em Hebreus 11, 1. Vamos ler lá em Hebreus. Hebreus 11, 1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Bem forte a palavra, né? Ou seja,
Portanto, temos que escolher crer na palavra de Deus, na sua fidelidade, pois quando mantemos a nossa fé firme em Deus, a dúvida não tem poder sobre nós. Quero deixar isso bem claro para você. Quando mantemos a nossa fé firme em Deus, a dúvida não tem poder sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Que a dúvida a gente já viu que é uma artimanha do inimigo para nos afastar. Amém? Agora vamos para o segundo ponto, que é distorcer a verdade de Deus. Como assim, irmã? Ele conseguiu convencer Eva, não conseguiu? Ele distorceu o que Deus falou, como a gente leu aqui em Gênesis 3. Se ele conseguiu distorcer a palavra, questionar a palavra de Deus, você acha que ele não vai fazer isso hoje em dia? Se ele já fez naquela época? Ele continua distorcendo no dia de hoje. Como assim? Ele usa muitos meios, muitos ensinamentos, culturas populares. Não vou citar nomes aqui, que é falta de ética. Mas ele usa falsos ensinamentos para distorcer o que Deus disse e nos leva a acreditar nas mentiras dele, porque ele é o pai da mentira. Suas mentiras podem até parecer convincentes e atraentes. Devemos sempre confrontar com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, e não vamos ser levados a uma falsa crença e ações pecaminosas. Jesus advertiu seus discípulos na época falando sobre isso, lá em Mateus 7:15. Vamos ler a palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então Jesus já naquela época já veio alertando os discípulos. E hoje também ele vem nos alertando para a gente tomar cuidado. Por isso é importante estar alerta e ter discernimento espiritual para reconhecer a verdade de Deus e rejeitar as mentiras do inimigo. Por isso que Jesus fala aqui para termos cuidado com os falsos profetas. Como podemos fazer isso? Para evitar sermos enganados por Satanás, devemos desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus e buscar a orientação do Espírito Santo. É através dos estudos das Escrituras e da oração que vamos aprender a identificar as mentiras e nos manter firmes na palavra de Deus, no caminho do Senhor. Então não é difícil. Basta a gente estudar a palavra de Deus. Aí quando alguém for vir falar da palavra, você vai ter o discernimento de saber se ele está falando a verdade, se ele está em espírito ou não. Mas para isso, tem que orar. Tem que deixar o Espírito Santo falar com você. Não adianta você falar, eu deixo, mas você não lê a Bíblia, você não estuda, só assiste. Como que você vai discernir se é um falso profeta, se é um falso ensinamento? Às vezes é Satanás distorcendo o que está na Bíblia para te enganar, colocando dúvida sobre a palavra de Deus. É um ligado no outro. Vocês estão entendendo? É algo forte, mas que precisa ser falado. É algo meio óbvio isso. Só que tem muita gente que está com os olhos tampados, o ouvido tampado, e não consegue discernir isso. Às vezes a vida não está indo para frente por causa disso.
Mas vamos continuar aqui. O terceiro é criar divisões e conflitos. Satanás é mestre nisso, né? Em semear discórdia, criar divisões entre as pessoas. Meio difícil não falar disso, né? Porque ele vem dividindo e faz que um lute contra o outro. Não só na igreja. Como assim? Não só na igreja. Ele faz isso para um lutar contra o outro no seu serviço, na igreja, dentro da família, entre amigos. Ele faz essa divisão e esses conflitos entre as pessoas. Porque somos carnes. Acabamos discutindo, havendo conflitos entre os irmãos, dentro da família. Às vezes a cabeça esquenta, preocupação, aí junta tudo, é uma brecha, o diabo entra e faz a diversão na vida da pessoa, na vida do irmão. Não estou falando só de vocês, acontece com a família de todo mundo, dentro da casa de todo mundo, bem? E como que a Bíblia, ela nos adverte falando sobre isso também, sobre as consequências da divisão e da falta de unidade entre os irmãos, entre os amigos, entre as famílias, entre entes queridos. Para não ficar nas minhas palavras, em Mateus mesmo, onde a gente está, 12:25. E mais para frente, né? Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, Jesus, naquela época, já estava ensinando. Desde aquela época, Satanás já estava investindo sobre isso. E hoje estamos vendo muito mais ainda sobre isso, sobre as divisões e conflitos, em qualquer área da nossa vida. E aqui Jesus está explicando o porquê. Como que ela vai, se ela está dividida? Como que a sua casa vai estar debaixo da presença de Deus se ela está dividida? É algo para pensar. Se ninguém está na mesma direção, que é o caminho do Senhor, tiver alguém dividido, o Pai vai abençoar aquele que está no caminho. Mas aquele que não está vai ter luta. Se é conhecedor da palavra, pensa, reflita. Nossa, eu não recebo as bênçãos. Por quê? Está dividido, está com dúvida. Acha que Deus não gosta mais de você. Isso é tudo cilada do inimigo da sua vida. Então vamos abrir, que a gente precisa ser, vamos dizer assim, ser humildes, gentis e pacientes um com os outros. Porque cada um é diferente um do outro. Eu sou diferente do meu esposo, da minha filha. Cada um tem o seu lado positivo e seu lado negativo. Mas para Deus, todos somos iguais. Somos seus filhos queridos, que não tem problema, que não tem nenhum. A sua imagem é perfeita para Deus. A gente, como homem, que coloca defeitos. Ah, porque a orelha dela é maior, o nariz da outra é igual, e por aí vai. Resumindo, a gente não tem que ver os defeitos, e sim amar o irmão e viver em união. A palavra diz isso. Amar uns aos outros como a si mesmo, como Deus nos amou. Está escrito na palavra. Então não sou eu que estou falando. É difícil? É, mas não é impossível. Porque Deus é amor. Ele pode fazer isso na sua vida.
a minha vida, a vida de todos. Ele pode mudar, nos dar paciência, discernimento, para poder ajudar o irmão na dificuldade que ele está e assim caminharmos unidos na direção do caminho do Pai. Amém? E para isso a gente tem que orar. A oração, ela é uma arma poderosa para trazer a unidade nesse sentido da divisão, dos conflitos. Está discutindo, está querendo dividir ali a família, ou lá no serviço, que seja, pensa, vai no banheiro ou vai no seu quarto, ora, pai, o que está acontecendo? Por que essa briga? Por que esses conflitos? Por que essa separação do nada? Pede direção para Deus, ora para Deus. Aí você vai ver que isso vai acalmar o ambiente. E aquela cilada que o inimigo lançou, ela vai cair por terra. Porque a oração, ela tem poder. A partir do momento que você tem fé. E você caminha com o Pai. Amém? Em vez da gente permitir que Satanás nos divida, vamos nos unir em torno da verdade de Deus e nos esforçar para amar e servir uns aos outros, pois unidos somos mais fortes e podemos resistir ao ataque do inimigo. É forte, né, irmão? Gente unida é mais forte. Por isso que Deus sempre quer a gente unido, um com os outros. Porque se um cai, o outro levanta. Se um está precisando de ajuda, o outro está lá. Se a gente está sozinho, essas 3 primeiras partes aqui, característica que Satanás usa para nos afastar de Deus, ele vai vencendo, ele vai destruindo a sua vida. E não é isso que Deus quer. Por isso que ele trouxe essa reflexão sobre as 6 características, principais características de Satanás para nos afastarmos de Deus. E os 2 últimos, vamos dizer assim, que é um pouco mais forte. Mas é a verdade que tem que ser dita. Não estou aqui para ofender ninguém, nem deixar alguém triste, mas sim abrir seus olhos espirituais. Amém? A quarta característica, né, a estratégia de Satanás, é enfraquecer o corpo de Cristo. E a gente vai falar assim, como assim o corpo de Cristo enfraquecer? Ele quer enfraquecer a igreja. Quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A gente. A gente vai na igreja física que tem parede. Ele também vai querer enfraquecer essa igreja. Mas a igreja mais importante é a gente. É essa que ele quer enfraquecer também. É ambas as igrejas. Porque ele dividir na igreja, ele vai estar semeando o quê? A discórdia, a falta de amor entre os irmãos. Ou seja, já vai voltando, colocando o quê? Que eu falei aqui, a discórdia e a falta de amor. Que vem lá do 3, divisões e conflitos. Dúvidas. Distorcendo a verdade. Seja o que aconteceu na igreja, ele vai distorcer para que os irmãos briguem uns com os outros. E dentro da igreja não pode haver isso. Dentro de você não pode haver isso. Que às vezes tem uma discórdia de você com você mesmo. Uma discórdia entre você e o mundo espiritual. Você não está acreditando que isso está acontecendo. Nossa, por que minha vida espiritual está assim? Pensa. Você está buscando, você está orando, ou você só está murmurando, reclamando, paciência.
Isso tudo é seta do inimigo, para tirar o seu foco, para enfraquecer o seu corpo, a sua igreja, a minha igreja, a igreja que é material, ambas as igrejas. Então, que possamos nos levar para a palavra de Deus, para que não sejamos enganados. A Bíblia nos adverte sobre isso também. Ela nos adverte bastante coisa, bastante áreas na nossa vida. Glória a Deus por isso. Nesse caso, está lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sobre a influência da hipocrisia dos homens mentirosos que têm a consciência insensível. Então é importante que a igreja esteja vigilante e fortaleça a sua unidade em Cristo, buscando a verdade e estudando a Bíblia. Por isso que alguns têm o estudo dominical, que é de domingo de manhã. Eu já participei, antigamente participei bastante, e é muito edificante, a gente aprende a palavra do Senhor, a vida espiritual. Se na sua igreja não tem, comece a ter. Se você não vai ou nos assiste e quer um aprendizado sobre isso, um devocional, por exemplo, pode entrar em contato com o celular da igreja, né, o WhatsApp, que vai estar aqui embaixo nos comentários. Então, fique à vontade. A palavra do Senhor diz que temos que ensinar a todos aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor. Amém? Com o estudo da Bíblia, a gente consegue reconhecer as falsas doutrinas e que vêm querer nos enganar. Devemos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Devemos amar sem medo, irmão. A gente tem que amar um ao outro, independente da cor, da raça, da onde ele veio ou deixou de vir. A gente tem que amar. A palavra diz isso. Deus nos ensina isso. Que Deus é amor. Em Efésios 4:16, diz assim a palavra: nele, o corpo inteiro, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte. Efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Aqui a palavra nos ensina que precisamos trabalhar juntos e cumprir as funções como membros do corpo de Cristo, fortalecendo assim a igreja e resistindo à estratégia do inimigo. É assim que vamos expulsar Satanás da nossa vida. Bem? Agora, o quinto, fazer você se sentir confiável nos seus pecados. Eita, irmã, agora deu ruim. Eu falei que os últimos iam ser mais fortes. Como assim, irmã? O inimigo, ele sabe que quando você se sente confortável no pecado, você não vai buscar Deus. Ou mudar as suas atitudes. Porque aquele pecado tá bom para você. Em vez disso, pode ficar preso em um ciclo vicioso de pecado e arrependimento superficial. Ou seja, você não vai buscar Deus, você vai ficar nesse pecado. Eu não vou citar tipo de pecado, porque cada um conhece o seu.
Deus sabe que cada um tem escondido, ou que faz escondido. Não adianta você falar, eu estou fazendo escondido. De Deus você não esconde. Do homem, sim, mas de Deus, não. Então toma cuidado com esse pecado. Às vezes ele está te afastando de Deus, daquilo que Deus tem para você. Cuidado para você não estar confortável com ele. Isso é pior ainda. Então vamos abrir os nossos olhos. Por que o diabo faz isso? Ele faz isso para você acreditar que o pecado não é tão ruim assim. Ou que todos estão fazendo também escondido. É algo para se pensar. Ele pode te convencer ou nos convencer de que o pecado é inocente, ou que Deus não se importa com isso, ou que Deus não está vendo, porque você está fazendo escondido. Dessa forma, ele enfraquece a nossa consciência e nos impede de sentir a presença do Espírito Santo. Olha como é forte isso. Ele faz você acreditar no pecado, que está bom, que está confortável, te afasta de Deus e do Espírito Santo. Te faz acreditar, distorcendo, né, a palavra do Senhor, que Deus não está vendo. Mas é importante a gente lembrar que Deus ele não tolera o pecado. Isso está escrito na Bíblia. Vamos em Provérbios. Já está acabando, irmãos. Mais umas 2 horas. Cadeira. Provérbios 6:16. Diz assim a palavra do Senhor. 6 coisas o Senhor detesta. Sim, 7 ele abomina. Olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos, pés que se apressam para praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o 7º, que é o que semeia inimizade entre os irmãos. Ou seja, juntou os outros que eu já falei aqui. Está tudo na Bíblia. Basta a gente ler, praticar. Está escrito aqui. E Deus, ele não aceita o pecado. Ele abomina isso. Então, que a gente possa ser justo, como Deus é justo com cada um de nós. Que não podemos aceitar que o pecado é confortável. Pecado é pecado. Seja ele pecadinho, pecadão, pecado. É pecado. E Deus não tolera isso. E pecado vai trazer maldição para sua vida. Enquanto você não se libertar do pecado, sua vida só vai andar para trás. Ah, mas como que eu sei que eu estou em pecado? Irmão, olha dentro do seu coração. Veja o que você está fazendo de errado. Isso é um pecado. A mentira é um pecado. Vício é um pecado. Qualquer tipo de vício é um pecado. Ah, mas esse pecado me alivia. Satanás está te fazendo acreditar nisso. Ah, mas é o único alívio que eu tenho na hora da ansiedade, na hora que eu estou nervosa. Satanás está te fazendo acreditar nisso. Você vai estar dando ouvido para ele, não para Deus, a palavra do Senhor. Se você não aceita mais esse pecado, se liberta. Abra seus olhos. Pratica o que está na palavra. Amém? Então não estou aqui para julgar o pecado de ninguém. Eu estou aqui para abrir os olhos de vocês. Não deixar mais que Satanás venha tomar conta da sua vida.
usando essas estratégias que ele vem usando na vida de cada um de nós. Amém? O pecado ele é uma barreira entre nós e Deus. Quando se sente confortável no pecado, está ignorando, vou deixar bem claro aqui, quando você está bem com seu pecado, você está ignorando a santidade de Deus e o que Jesus fez na cruz por nós. Desculpa falar meio rasgado, mas a gente, né, ou quem está em pecado, tenta não estar em pecado. Oro, busco, somos falhos, às vezes pecamos, mas pedimos perdão para não ficar no pecado. Porque a gente não pode esquecer o que Jesus fez por nós na cruz. Que Deus deu seu único filho por cada um de nós. Então, que sejamos gratos, que não aceitamos nenhum pecado, não aceitamos essas discórdias que vêm acontecendo na nossa vida. Amém? Então, portanto, irmãos, não permita que Satanás o engane a ponto de fazer você se sentir bem com o seu pecado. Em vez disso, permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para trazer o confronto e a mudança. Confronto é confrontar você mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero mudança. Jesus, me ajuda. Espírito Santo, me mostra. Isso é confrontar o pecado. Não é aceitar e ficar, tá tudo bem, tá bom assim. Isso está te afastando de Deus. Você está... Não vou falar de novo porque é muito forte a palavra, né? Para não ficar muito repetido. Amém? Então lembre-se que Deus é amor e misericordioso. Ele sempre está disposto a perdoar e te dar uma nova chance. Basta você mudar e sair desse pecado. Amém? O sexto e último, para não ficar muito longo, ele vai colocar desânimo e te desencorajar. O desânimo pode se manifestar de várias maneiras, como falta de motivação, cansaço extremo, sentimentos de que você não está adequado ao grupo, por exemplo, medo e ansiedade. Pois quando as pessoas se sentem desencorajadas, elas perdem a confiança em Deus e nas promessas que Ele tem para cada um. Tá vendo como que o diabo ele não brinca no serviço? Então não brinque com a palavra de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele exorta os cristãos a não desistirem, mesmo enfrentando as dificuldades. Lá em Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Amém? Então Paulo aqui ele já está nos alertando, vamos dizer assim, que tudo tem seu tempo. Amém? Sabendo que o desânimo é uma estratégia de Satanás contra a nossa vida, é muito importante que os irmãos sejam proativos em combater esse sentimento. Isso pode envolver uma busca para encorajar a orar, por força e perseverança, lembrando sempre das promessas de Deus em sua palavra, dentro da palavra de Deus. Amém? Acredite, o inimigo pode tentar fazer com que vocês, que a gente, sinta desanimado. Mas a esperança de Deus
é algo que não pode ser tirado da gente. Amém? Vou repetir novamente. O inimigo pode fazer com que você se sinta desanimado, mas a esperança de Deus é algo que não pode ser tirado da gente. Como dizem por aí, a esperança é a última que morre, né? Mas essa esperança foi Deus que colocou em você. Então, isso o diabo não pode tirar de você. Amém? Vamos em 2 Coríntios 4:16. Por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Então a palavra do Senhor, ela é muito forte. Como a gente já leu, a fé, ela é algo que a gente não vê, mas que a gente crê. Amém? Essa foi uma reflexão um pouco diferente. O Senhor nos trouxe. Tô um pouquinho até sem voz, um pouco forte, então eu tive que tomar cuidado um pouco com as palavras. Desculpe os erros, mas é que é muito forte. Então que a gente não possa deixar que essas 6 características que Satanás usa, né? Característica não, é estratégia que Satanás usa para nos afastar de Deus, venha acontecer na sua vida. Às vezes você não está conseguindo a bênção, porque você está deixando uma dessas 6 estratégias acontecer na sua vida. Então abra seus olhos espirituais, escute o que Deus está falando, e Ele está ensinando. Que Ele não dá a tribulação que você não possa suportar. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 10:13. Ele vai dar a tribulação até o ponto que você consegue suportar. Mas também Ele vai estar do seu lado, te mostrando o caminho para sair dessa tribulação. Basta você abrir seus olhos espirituais, escutar a voz de Deus e praticar. Porque não adianta você escutar e não praticar. Dar desculpas, desculpas, desculpas e não praticar. Aí você não vai estar fazendo a vontade de Deus. Tudo aquilo que eu falei aqui, você juntou e jogou no lixo. Ou seja, você está confortável com o seu pecado. Tá bom assim para você. Desculpa falar rasgado. Não aceite isso, irmão. Deu basta nisso. Levanta a cabeça, olha para o céu e seja vitorioso. Amém? Vamos fazer a oração para agradecer a Deus por mais essa palavra. Pai, neste momento, Senhor, te louvo e te agradeço, Pai, por mais esse ensinamento, Pai. Sabemos que não foi fácil ouvir, ó Pai, porque somos homens, às vezes a verdade dói, às vezes o inimigo não quer que escutemos, Pai. Mas o Senhor, ó Pai, venha estar na frente, abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais e nos dando força, ó Pai, para praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou dentro da Tua palavra, que o Senhor era amor, que o Senhor sempre está disposto a perdoar os nossos pecados, para darmos uma nova chance para estar contigo, ó Pai, para que não possamos mais viver nos pecados, ó Pai, e sim, Pai, viver na luz com o Senhor, que possamos estar sempre no caminho do Pai. Ó Senhor, que o Senhor venha visitar cada um de nós, ó Pai,
e nos ajudar, ó Pai, a nos livrar dessas estratégias do inimigo, ó Pai. Seja essas 6 ou qual ela for, ó Pai, eu não sei o que cada um está passando, ou qual a estratégia que o inimigo está usando, ó Pai. Mas que o Senhor venha mostrar para cada um de nós aquilo que vem nos afastando de Ti, ó. E nos ajuda, ó Pai, a estar mais perto e mais íntimos contigo, Senhor. Neste momento, ó Pai, o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos digam amém.